Já foi feita a nota da montagem e instalação de rede? Já sim, eu já comecei a corrigir. Vou só situar vocês aqui, né, com relação ao curso, né, de vocês. Então, essas aqui, ó, são as UCs que já foram, né, técnicas de redação, fundamentos de eletricidade, medidas, enfim. A que a gente finalizou, na verdade, está finalizando hoje, né, é essa aqui, ó, a de montagem e instalação de redes, né. Começou dia 26, está finalizando hoje, dia 13/7, certo? O senhor quer dizer que não pode enviar mais, né? Tem esse período aí, né, que vocês têm para poder recuperar. Essas datas aqui estão equivocadas, né? Então a gente deixou em aberto aí para vocês enviarem até o fim da semana. Então, aqui o envio da SAP, por exemplo, tem como ajustar aqui as datas, né? Então, que a data de entrega prevista para o dia 13. Então, a data limite é hoje, mas fique em aberto, né? Só que aí vai contabilizando o prazo. À medida que vocês entregarem em atraso, vão sendo descontadas as pontuações aí das atividades, certo? Então, para quem já entregou, eu já fiz as correções. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Então, aqui, por exemplo, da turma 008, ela é de Taguatinga. Então, aqui ó, já foram enviadas 15 pessoas, já enviaram. E eu já corrigi, já dei o feedback para vocês, certo? Da disciplina de quê? Da UC de montagem e instalação de redes, beleza? Então, essa web de hoje, na verdade, é uma web de transição, né? Porque ela finaliza essa UC de montagem e instalação e inicia uma outra. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Só um instante. Então, a gente está finalizando, né, hoje essa UC de montagem e instalação de redes e está começando essa aqui de operação de equipamentos, certo? Então, aqui já está a salinha pronta aí para vocês, né? O conteúdo dela está disponível desde segunda-feira, né? Desde o dia 11. Então, vocês têm até o dia 20 aí para poder executar toda a parte de atividades dela, certo? Então, nosso cronograma é esse aqui, né? Então, dia 13 é hoje, né? Tá tendo a nossa primeira web, né? Das 19 às 20. E as outras duas webs, do dia 14 e do dia 15, que no caso é amanhã e depois, né? Porque assim, professor, por que que tem uma aula em cima da outra? Justamente pela questão do cronograma, né? Tá vendo que a UC, ela tá bem apertadinha? Então, ó, vai terminar, começou dia 11, termina dia 20, vai terminar na quarta-feira da semana que vem. Então, praticamente, vocês vão ter esse fim de semana aí para poder responder, né, à situação de aprendizagem referente a essa unidade curricular, beleza? Que é a operação de equipamentos e dispositivos de redes. Então, hoje está acontecendo a primeira web aula dessa unidade curricular aqui, tranquilo? Com relação a esse cronograma aqui, vocês têm alguma dúvida? Com relação à, à unidade curricular aqui que foi finalizada, né? Porque aqui eu vi que tem bastante gente que ainda não entregou, né? Então, fiquem atentos aí aos prazos, né? Que vocês vão poder enviar depois. Só que, à medida que vocês entregarem depois, vão sendo debitadas aí as pontuações de vocês, beleza? Então, com relação a essa UC de montagem de redes que está finalizando hoje, ficou alguma dúvida na execução das atividades? Pode seguir aqui. Professor, com relação a essas notas, a minha lá tá 101, é 100 mesmo, é? Aonde? A montagem de instalação de rede. Certo. Então, aqui a gente vai ver. Aqui não tem como abrir, porque senão vai mostrar a nota de todo mundo, né? Mas depois eu verifico a sua situação particular. Mas aqui a atividade é de 0 a 100, a avaliação dela, né? Só tem uma atividade aqui, ó, e a nota final é 100. Não, eu tô falando anterior. Qual a anterior? Não, essa daí mesmo, tá certo, desculpa. Essa daí, montagem e instalação de rede. Que lá tá 101, o senhor já corrigiu no, esse é um número aleatório? Deve que provavelmente eu devo ter digitado errado lá, mas se tá 100 é porque é a nota máxima. Ô, professor, obrigado, que eu virei à noite mesmo, 2 noites. Nossa, Valeu o eu nem esforço acredito. ainda. Obrigado, Fernando, você é o Edson, né? Edson. Depois eu dou uma olhadinha lá. Provavelmente eu devo Tá, ter Jota. digitado um a mais lá. Tá. Fechou? Então, pessoal, com relação à montagem de redes, né? O conteúdo aqui, ficou alguma dúvida, algum esclarecimento aí que vocês queiram fazer?
Aqui na Professor, biblioteca tem as normas, né, que eu passei para vocês. Aqui tá as webs também gravadas. Quem que tá falando aí? Pode falar. é o Lucas. Deixa eu te perguntar, Fala, referente a Lucas. essas notas, a gente tem que entrar em cada unidade que foi distribuída e olhar a nota, ou como é que é? Ela já dá uma visão geral da nota inteira já do curso. Assim, eu não sei como que aparece aí para vocês, mas provavelmente para vocês vai aparecer aqui assim, ó. Para vocês verem a nota, vocês vão ter que entrar na UC, né? Nas UC, vai estar aparecendo isso aqui para vocês aí, né? E aí vocês vêm e entram aqui, por exemplo, ó, na de montagem. Aí na de montagem, você vem aqui na situação de aprendizagem. Na situação de aprendizagem vai ter o feedback e a sua nota referente à sua avaliação aí. Professor, Tá mas entrando lá em perfil, na hora ah, que ele puxa, já vem todas as notas. aqui? Ah, não, E todas beleza. as Então, matérias ó, lá onde tem um fica aí a dica, negócio ó. da foto. Você clica aqui no Pois é, cantinho, eu na também já foto. coloquei lá também, mas não achei não esse negócio das notas aí não. Por exemplo, aí tem aí, Aqui, ó, mas vem aqui em notas, ó. Você clica aqui em perfil, aí tem, ó, painel, perfil, notas. Notas está É, embaixo de perfil. Você vem em notas, aí vai aparecer o nome das unidades curriculares e as suas notas que você teve em cada uma das unidades justamente, curriculares. aparece todas. Entendeu? Está registrando a presença nesse você. Estou achando. Pessoal, com relação à presença da UC de hoje, a gente vai computar ela a partir da entrega de atividades. Porque eu não consegui gerar o link aqui para registro de frequência na UC de hoje. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Então, à medida que vocês forem entregando as atividades, a gente vai computar a frequência. Tranquilo? Aqui, por exemplo, a que está começando hoje, que é essa. Operação de equipamentos e dispositivos. Não tem a lista aqui para vocês registrarem a frequência. Então, a frequência de vocês vai ser registrada a partir da entrega da atividade, da situação de aprendizagem. Não, professor, aquela do dia 28 lá que eu já assisti, um bocado de vez eu não vi nada para poder computar a presença. Vou te colocar Pois então, quando você entregar a atividade aqui, ó, mesmo se você não conseguiu registrar aqui, ó, na de montagem de redes, você assistiu a aula, mas você não conseguiu registrar a frequência. Se você entregar a atividade e estiver de acordo com o que for pedido, ao mesmo tempo que a gente fazer a avaliação da atividade, a gente vai computar a frequência. Entendeu? Entendi, professor. Ok, então. Eu assisti o vídeo lá umas 3 vezes e não vi nada para fazer a prova para valer como presença, mas sendo assim, ok. Você não viu nada aqui nos vídeos, não? Não, um dos vídeos que eu assisti do dia 28, que foi o dia que eu não consegui registrar, não tem nada no final dele. Ah, não, fica tranquilo. Se você entregar a atividade aí, sua presença vai ser computada. Tranquilo? Não, tranquilo, professor. Eu tentando já finalizar, porque meu dia corrido, eu tenho 2 empregos, então é puxado. Tanto que eu estou dentro do ônibus, foi pouco emprego. Assim que eu finalizar o mundo aí. Certo. Não, eu entendo, sei como é que é. Com relação ao C de montagem, alguma dúvida, algum esclarecimento? Tá tudo certo? Posso seguir o barco aqui? Tocar o barco? Alguma dúvida, alguma pendência? Tudo certo? Se nem falar nada, eu vou continuar. eu tô desenvolvendo ela aqui ainda, professor. Ainda tô quebrando cabeça aqui ainda para poder responder ela toda ainda. Não, Para poder te beleza. entregar aí no prazo de hoje. Não, beleza. Caso você não consiga entregar hoje, aí vai ficar em aberto aqui ainda, né? Só que assim, eu não recomendo vocês deixarem acumular, porque já está começando uma nova OC, né? Então, se conseguir entregar hoje, beleza. Mas se amanhã ou depois você conseguir entregar, pode enviar que vai estar disponível aqui ainda para vocês enviarem, beleza? Não vai estar bloqueado aqui, não. Entendeu? Tranquilo, valeu. Falou. Vou voltar aqui. Começar a falar então do nosso conteúdo de hoje aqui, né? Então, esse é a UC, né, a primeira web dessa UC de operação de equipamentos e dispositivos. Ela está estritamente vinculada à UC anterior, né, que era a parte de, essa parte aqui, ó, de montagem, né? Essa aqui está estritamente relacionada com essa que está começando hoje, tranquilo? Então, o material já está disponível aí para vocês, né? Aqui a parte de conteúdo do curso, né? Aqui já está o SCORM, a gente vai, né? Vai fazer a leitura dele aí junto, fazer as explicações principais. Livro didático já está disponível aqui para vocês também.
né? Então, aqui no livro didático já está todo, né, o passo a passo, né, da parte de operação de equipamentos e dispositivos. Então, para vocês estudarem aí no fim de semana, o material já está todo disponível, tranquilo? Biblioteca. Na biblioteca, eu coloquei alguns itens. Aqui tem, por exemplo, a APR, né, que é a análise preliminar de riscos, que é um documento que vocês vão ver que vocês vão precisar para vocês desenvolverem aí a situação de aprendizagem. E coloquei duas instruções de trabalho. No caso aqui é a IT 1412, sobre manobra de chaves, e a IT 307, sobre aterramento temporário. Essas aqui são instruções normativas próprias da Enel, né? Então, vocês vão ver aí, ó, deixa eu abrir aqui uma com vocês, por exemplo, vocês vão ver aqui, ó, que é uma instrução normativa que estabelece as diretrizes aí para o pessoal que trabalha na Enel, né? Que, no caso, presta serviço para a Enel. Né? Eu peguei da Enel porque a concessionária local aqui é a que a gente tem acesso, né? Porque esses documentos são documentos internos, né? Vocês verem aqui, por exemplo, ó, são documentos internos. Só dar um zoom aqui para vocês verem. Então, são documentos internos, né, que a gente compartilha com vocês, mas para que caráter de estudo, né? A gente não tem a autorização de né, copiar, nem de publicar isso aí, sair republicando, né? Essa cópia aí, ela precisa ser controlada. Então, aqui é mais para questão de consulta com relação aos procedimentos de trabalho, né, com relação à manobra de chaves. Então, aqui, ó, a gente vai detalhar mais esse documento aqui hoje ainda. Então, mas já está disponível aí para vocês, ó, a parte de EPI, de EPC, 5 regras de ouro, já está tudo definidinho aqui, ó. Só onde que eu encontro esse documento? Vocês vêm aqui, ó, na parte de biblioteca. Todo o material que vocês precisam aí para desenvolver a situação de aprendizagem vai estar aqui na biblioteca. No caso, são esses 3 documentos aqui: a APR, manobra de chaves e aterramento. E também aqui no conteúdo do curso. O conteúdo do curso também, que a gente vai abrir daqui a pouco, vai estar à disposição aí para vocês utilizarem, né, para resolver a situação de aprendizagem. Então, professor, o que a gente precisa fazer? Já está aqui também, né, na situação de aprendizagem, né, na aba de situação de aprendizagem, já está aqui, ó, a folha resposta, no caso, a situação de aprendizagem, e o link aqui para vocês enviarem. Então, se vocês abrirem aqui, ó, vocês vão ver o que vocês vão precisar fazer, né? Então, aqui já tem todos os formulários que vocês precisam preencher do mesmo jeito lá das outras, certo? Então, aqui, ó, todos os formulários. Essa UC, ela é dividida em 4 desafios, certo? Então, à medida que a gente for avançando no conteúdo aí, na aula de hoje, aí eu vou explicando cada uma dessas etapas aí para vocês, tranquilo? Que vocês vão precisar fazer o preenchimento, certo? Então, a atividade que vocês precisam entregar basicamente é essa aqui, né? Só que respondida. Lembrando que ela tem 4 etapas: desafio 1, desafio 2, desafio 3 e desafio 4. Beleza? Fecha aqui. Deixa eu ver o que mais. Lembrando, né? O conteúdo do curso aqui, ó, ele é essencial, né? Vocês precisam fazer toda a leitura desse conteúdo. E aqui na biblioteca já vai ter as instruções de trabalho, né? Relacionadas a cada uma dessas etapas, certo? Com relação ao cronograma, né? Como que vai funcionar? Na aula de hoje, eu vou tentar avançar o máximo possível com vocês para expor todo o conteúdo necessário para vocês responderem à situação de aprendizagem. A aula de amanhã e depois, no caso, dia 14 e dia 15, no caso, né, quinta e sexta dessa semana ainda, eu vou, caso seja necessário, eu vou gravar webs para explicar cada uma dessas instruções de trabalho aqui. No caso, a do dia 14 eu vou explicar sobre manobra de chaves e a do dia 15 eu vou explicar sobre aterramento temporário, que são documentos extensos. Deixa eu abrir aqui com vocês. São documentos extensos que às vezes não vai dar para a gente explorar todo nessa aula, certo? Então, por isso que eu deixei essas outras 2 datas reservadas aí para a gente poder fazer o estudo delas, tranquilo? Dependendo, a gente consegue finalizar hoje, né? Vamos ver o andamento aí da aula, beleza? E aqui é a de aterramento também, ela é bem extensa, né? Então, para a gente falar dela de forma mais detalhada, né? Deveria ter uma web exclusiva para ela. Tranquilo? Mas assim, essas 2 aqui, ó,
eu vou estar à disposição de vocês para tirarem dúvidas, tranquilo? Então, a priori, não vão acontecer de forma síncrona, né? Eu não vou estar ao vivo aí com vocês, mas caso seja necessário, eu vou deixar as aulas gravadas e vou estar à disposição de vocês também nesses horários aqui, ó, para vocês tirarem dúvidas com relação à execução da situação de aprendizagem, certo? Com relação ao cronograma dessa web, dessa UC, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo? Podemos tocar? Reforçando aí novamente, né, com relação à lista de presença, não está disponível aqui, ó, não consegui gerar o link, né? Professor, como é que vai controlar a frequência então? Mediante a entrega das atividades. Então, se vocês entregarem as atividades, a gente corrigir, né, tiver de acordo, aí computa tanto a nota quanto a presença. Tranquilo? Então, bora Sim, lá? professor. Só uma coisa, essas aulas de amanhã e sexta, o senhor não vai ser, a gente não vai assistir ao vivo, vai ficar gravado. Depois, se a gente quiser tirar dúvida, entra lá no chat, é? Exatamente. Assim, eu vou estar online nesse horário, né? Só vou ligar a web, sim, só que não vai ter a aula, né? Eu vou estar à disposição só para vocês tirarem dúvida. Então, quem quiser entrar para tirar dúvida, eu vou estar à disposição nesses horários aqui, tranquilo? Mas vocês podem tirar dúvidas também lá no grupo, podem ficar à vontade. Caso seja necessário, eu vou deixar a web gravada sobre os procedimentos específicos, certo? Mas vamos ver como é que vai ser o andamento aqui da aula de hoje. Dependendo, fica só para tirar dúvidas esses 2 dias aqui. Tranquilo? Aí, com relação à presença, é que nem eu comentei com vocês, né? A presença de hoje, amanhã e depois vai ser computada mediante a entrega das atividades. Tranquilo? Tudo certo? Tranquilo, professor. Então, beleza. Vou pegar aqui o conteúdo, então. E aqui, se vocês forem olhar bem, só voltar aqui mais uma vez, ó. O curso de vocês tá aqui. O curso de vocês praticamente já está finalizando, né? Falta essa UC, né, que a gente está vendo, e só falta mais 3 para vocês finalizarem, né? Se vocês forem olhar aqui, ó, a data da última UC de vocês é montagem, retirada e manutenção de iluminação pública. Está prevista para terminar dia 11 de agosto. Então, praticamente, vocês têm mais um mês de aula aí, né, para vocês. Finaliza aqui, ó, dia 11 de agosto, certo? Então, praticamente, vocês têm mais um mês de aula, né, para ver 4 unidades curricular. Então, praticamente, é uma unidade curricular por semana. Então, se vocês deixarem acumular aí, vocês não vão conseguir, né, finalizar aí o curso de vocês. Então, é importante que vocês se dediquem, né, principalmente aí aos fins de semana, né, que vocês têm disponibilidade para poder fazer. Então, praticamente é esse fim de semana para essa, né, e os próximos fins de semana para cada uma dessas outras UCs aí que vão estar previstas para acontecer. Tranquilo? Então, aqui a de manutenção, por exemplo, ó, começa dia 19, termina dia 26. Só tem uma semana também para vocês fazerem. Mas o conteúdo já está aqui à disposição de vocês, a situação de aprendizagem também, certo? Então, só ficar atento aí com as datas para vocês não se perderem, beleza? Então, vamos aqui já para a nossa aula de hoje, né? Operação biblioteca. Professor, Pode falar. Quem quer perguntar? Washington. Pode falar, estou escutando. Washington tá aí? Elmar também está com o áudio habilitado. Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta? Enfim, se vocês quiserem perguntar depois, vou tocar aqui o conteúdo. Então, pessoal, aqui, ó, essa parte de introdução, né, basicamente vai ser a mesma, né, padrão aí das outras UCs. Então, aqui já está falando para a gente, ó, do que vai se tratar, né, o que a gente vai precisar fazer para para poder responder, né, essa situação de aprendizagem, né, quais são os requisitos mínimos aí. Então, ó, nessa unidade, estudará os conceitos para responder 4 desafios, né, que nem eu comentei aí com vocês, né, a folhinha de resposta lá, deixa eu abrir ela aqui já com vocês, e aí a gente vai abrindo e, e mostrando já. Vou achar aqui. Então, aqui, ó, esses são os 4 desafios. Desafio 1,
analisando os circuitos, né? Vou detalhar mais cada uma dessas etapas. Desafio 2, relação de recursos. Desafio 3, descrevendo as manobras de abertura e fechamento das chaves. E desafio 4, descrevendo os aterramentos temporários das redes primária e secundária. Então, basicamente, vocês vão precisar desenvolver esses quatro desafios, certo? Voltar aqui para o conteúdo. E aqui, ó, o conteúdo já está estruturado em cima da atividade que vocês precisam desenvolver, tranquilo? Então, ó, essas quatro etapas, né, são a parte de planejamento, levantamento de materiais, documentação técnica, conhecimento de manobras específicas para diferentes atividades e aterramento, tranquilo? Aqui já vai descrever a situação de aprendizagem em si, né? Então, ó, imagine que a empresa na qual você trabalha como eletricista está encarregada de fazer a manutenção de um transformador com defeito. Então, a atividade é essa aqui, ó. Fazer a manutenção de um transformador. Tranquilo? Então, a atividade em si é essa. Só que para executar essa atividade, vocês vão precisar fazer o quê? Fazer a operação da rede, certo? Então, por isso que uma está relacionada com a outra. Tranquilo? Tá? A manutenção do transformador vai depender da operação dos dispositivos da rede. Beleza? Então, bora. Você pertence à equipe que realiza o quê? As manobras das chaves. O que é manobra, professor? Abertura e fechamento, basicamente, né? Quando a gente fala manobra de chave, é abertura e fechamento de chave. Só que além dessas duas ações, né, abertura e fechamento, existem outras etapas também, né? Vocês já estudaram. A parte de bloqueio, sinalização, impedimento, tudo isso aí é necessário também, beleza? Então, ó, sendo assim, ela é responsável por tornar o sistema seguro para aqueles que irão trabalhar. Então, o que vocês vão precisar fazer, sua equipe, né? Fazer a abertura das chaves faca e fusível, né? Já fiz essa diferenciação aí com vocês dos tipos, né, de dispositivos. Então, a chave faca, ela é específica para manobra, né? Lembrando aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Chave faca. Então, a chave faca aqui, ó, ela é específica para fazer manobra na rede, né? Então, ela é como se fosse um interruptor, abre e fecha, certo? Ela não desarma sozinha, ela só serve para poder fazer manobra, né? Se você quiser desligar um determinado trecho, enfim, beleza? E fusível, a chave fusível, bora lá, a chave fusível. Também conhecida como chave Mateus, né? Muita gente chama ela de chave Mateus. Então tá aqui, ó, chave fusível. Então, a chave fusível, ela serve para poder manobrar, no caso, a rede de baixa tensão, e também serve para proteção do circuito. A principal finalidade dela é a proteção, né? Então, toda vez que a gente vai instalar transformador, a gente precisa usar a chave fusível ao decorrer da rede, né? Para proteger a rede contra a descarga atmosférica, precisa usar essas chaves também para evitar, né, que haja um curto-circuito na rede, né? Então, essas chaves aqui, através do rompimento desse elo aqui, que tem um elo internamente aqui, né? E aí ela faz a proteção da rede, da rede, dos dispositivos. Pode falar. No caso do religue automático, não se usa essa chave fusível aí, né? Tem que ser aquela chave faca lá normal. Se precisar, tem que ir lá desligar. Exatamente. O religador automático, sua pergunta foi boa aí. Religador automático. Geralmente, o religador automático, ele é ligado. Essa imagem aqui está um pouquinho pequena, deixa eu ver se eu acho uma imagem maior aqui. Aqui, ó, aqui dá para perceber. Aqui está o religador automático e aqui está um conjunto de chave o quê? De chave faca. Porque dependendo, se você for fazer a manutenção no religador automático, você faz o quê? Você faz o fechamento dessas chaves aqui, porque você vai bypassar ele, né? O procedimento de bypassar é fazer o quê? Você vai desconectar, né, ele da rede, né? Na verdade, vai bypassar a rede primeiro para a rede continuar energizada, certo? E aí depois você vai fazer o quê? A desconexão dele da rede para poder dar a manutenção necessária, certo? Então, vocês podem perceber aí, ó, que os religadores, geralmente, né, deixa eu ver se aqui vai dar para perceber. Aqui não está dando para visualizar bem, mas os religadores, quando eles estão em funcionamento, geralmente as chaves faca ficam o quê? Ficam abertas, certo? Aqui no caso tem chave fusível, né? Mas geralmente, aqui, pelo que parece aqui, é chave lâmina, acho que é chave lâmina. Então, aqui as chaves lâminas estão abertas, né? Por quê? Porque o religador faz esse papel de
conectar um lado ao outro da rede, beleza? Mas a sua pergunta foi válida, valeu aí. Deixa eu só mostrar uma chave lâmina aqui para vocês. Ela parece a chave fusível. É uma mistura da chave lâmina da chave fusível com a chave lâmina. Chave... Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Essa aqui. Então, ela tem o corpo aí da chave fusível, só que, na verdade, o dispositivo aqui, ó, ele é o quê? É uma lâmina. Ele não protege, ele só faz o quê? A manobra da rede. Essa aqui tá melhor de visualizar. Então, ela parece a chave fusível, né? Parece a chave Mateus, mas, na verdade, ela tem uma lâmina que faz a conexão entre um ponto e outro, certo? Então, ela serve para manobra também, a chave lâmina. Beleza? Então, bora continuar aqui. Então, ó, procedimento que vocês vão precisar fazer é a abertura de chave faca fusível, né? Para fazer o quê? A manutenção do transformador. Então, outras etapas que vocês vão fazer, né, depois de abrir as chaves. Fazer a verificação da ausência de tensão, que é constatar, né, usar o detector de tensão, que é por proximidade. Já mostrei também para vocês, né, o detector de tensão. Detector de tensão. Então, aqui, ó, o detector de tensão, ele é por proximidade, né? Então, a partir do campo magnético aí que tem na rede, né, ele vai emitir um som, né, sinalizando que a rede está energizada, né? Então, se ele emite o som, quer dizer que a rede está energizada. Se ele não emite um sinal sonoro, quer dizer que a rede está desenergizada. Basicamente, esse é o funcionamento dele, certo? Tem ele por proximidade e por contato. Esse que tem essa pontinha aqui, ó, ele é por contato direto. Você precisa encostar ele lá na rede. Geralmente na rede convencional, né, que tem os cabos nus. Esse aqui é na rede, serve tanto para a rede convencional quanto para a rede compacta, né? A rede compacta é que tem os cabos que tem a proteção lá. Tranquilo? Continuar aqui, então, com vocês. Outra etapa que vocês vão precisar fazer, ó, realizar os aterramentos temporários das redes. Professor, por que eu preciso fazer isso aqui? Justamente para cumprir o que está estabelecido aonde? Lá na NR10, né? A NR10 fala que para uma rede estar considerada desenergizada, ela precisa estar desligada, impedida, né? Constatada, aterrada e sinalizada, certo? Aqui não está a parte de sinalização, mas quando eu abrir a instrução de trabalho lá com vocês, vocês vão ver que a sinalização ela é item obrigatório também. No caso aqui da concessionária local, na INEO. Mas isso é algo que segue a NR10 também. A NR10 exige que as redes estejam sinalizadas. E por fim, o restabelecimento do circuito. Então, basicamente, vocês vão desenergizar a rede, né? Fazer essas 3 etapas aqui para desenergizar a rede, fazer a manutenção do transformador e depois restabelecer o circuito. Fazendo o quê? O fechamento das chaves. Tranquilo? Então, aqui já vai estar, conhecendo os desafios. Aqui já está os 4 etapas que vocês vão precisar preencher. Então, ó, vou explicar cada uma para vocês. Primeira etapa, analisar os riscos. Você deve fazer o quê? Preencher uma relação contendo as medidas a serem adotadas para prevenir ou minimizar os riscos envolvidos nas tarefas. Então, ó, é essa primeira tabela aqui, ó. Quais são as recomendações de medidas de prevenção e minimização de riscos? É basicamente isso que vocês vão precisar preencher aqui, certo? Ah, senhor, eu nunca trabalhei na área, não tenho nem noção do quais são essas medidas preventivas, né? Então, para isso, deixei aqui para vocês, ó. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Deixei aqui para vocês, lá na biblioteca, né? Fiquem atentos aí na biblioteca, que aqui, ó, tem as instruções de trabalho, né? Vou abrir aqui uma instrução de trabalho. Na instrução de trabalho, aqui já vai relacionar esses riscos para vocês. Então, aqui basicamente, ó, é fazer a leitura do documento, né? Tem essa parte de referências aqui, ó. Aqui tem algumas definições. A parte de riscos está bem aqui, ó. Já vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Planilha de perigos e riscos. Vocês não vão precisar fazer manobra e abertura de fechamento de chave. Então, aqui, ó, já está bem descrito quais são os perigos que tem, ó. Acidente com veículo, qual o procedimento que vocês precisam executar
e quais os EPIs relacionados a cada um dos perigos. Então, essa planilha aqui está bem completinha. Ó. Solo irregular é um risco, postura inadequada, lesão de membros inferiores superiores, radiação, altura, né? Porque vocês provavelmente vão executar atividade em altura para fazer a manobra das chaves, né? Então tá tudinho aqui. Senhor, então é só copiar e colar isso aqui lá? Não, você vai fazer uma seleção, né? Porque aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver, trabalho em altura. Ó, para acesso às estruturas, deve-se atender os requisitos de segurança determinados na IT 08, né? Então, se eu copiar e colar isso aqui, eu vou perceber lá que vocês fizeram isso, né? Então, basicamente, vocês precisam fazer uma seleção dos riscos e editar esses riscos aqui também, né? Então, aqui, ó, vocês têm acesso a essa instrução de trabalho sobre trabalho em altura, né? Vocês não têm. Então, como é que você vai solicitar ela? Então, aqui, por exemplo, ó, o que vai mudar? Você vai atender os requisitos determinados aonde? Na NR35, certo? A NR35 é que determina quais são os procedimentos para trabalho em altura, tranquilo? Então, não é só copiar e colar, não, certo? Mas aqui já está meio caminho andado aí para vocês, tranquilo? Então, ó, a primeira praticamente já está respondida aqui, né? O primeiro desafio, beleza? Vamos para o próximo. Segundo desafio, está pedindo o quê? Relacionar recursos. Identificar e relacionar materiais, ferramentas, EPIs e EPCs que serão utilizados na execução das manobras a serem realizadas. Aqui, ó, está relacionando para a gente o quê? Os EPIs, ó. Aqui já está toda a relação de EPIs, ó. Por onde está isso? Na instrução de trabalho 1412 sobre manobra de chave. E os equipamentos para poder realizar a manobra de chave? Onde é que está, professor? Tá aqui mais para frente, ó. Vou mostrar as imagens dele aqui. Aqui está mostrando a fotografia dos EPIs, ó. E aqui os equipamentos, ó. Equipamentos específicos para manobra de chave. Dispositivo de abertura com carga, que é o DAC, vamos falar dele agorinha. Medidor de corrente em rede, detector de tensão, né? Os bloqueadores, vou falar deles também. Bastão de manobra GLV, dependendo. Vara seccionável, tá tudo relacionado aqui, ó. Vara telescópica, cabeçote para poder acoplar lá nos dispositivos para fazer a manobra das chaves, né? Então, ó, já tá tudo aqui, beleza? Então, o negócio é vocês pegarem para ler aí, ó, que as respostas praticamente já estão todas aqui, ó. Beleza? Vamos lá, continuar o próximo. Descrever as manobras de abertura e fechamento das chaves. Então, nesse desafio, né, na terceira etapa, vocês devem fazer o quê? Escrever as operações de manobra da chave faca fusível, seguir normas e procedimentos para bloqueio e desbloqueio de religadora trifásica. Aqui, ó, a parte de religadora não precisa preocupar. O importante é vocês escreverem a parte de manobra. Então, aqui vai falar isso aqui também, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui vai falar sobre o DAC. Daqui a pouquinho a gente explica ele melhor, mais detalhado. A parte de manobra mesmo está aqui, ó. Sequência de abertura de chaves. Então, essa sequência aqui, ó, ela vale para quê? Para Enel, mas pode usar elas à vontade aí. Então, ó, para manobra de chave, nesse tipo de estrutura aí, que a gente já viu que é uma estrutura normal, né? Por que ela é normal? Porque a cruzeta, o poste, fica posicionado no meio da cruzeta, né? Então, qual que é a sequência de aberturas dessas chaves? Tá aqui a sequência, ó. Primeiro, eu tenho que abrir a chave mais próxima da do meio, que no caso é essa aqui. Segundo, abrir a chave mais afastada da do meio. E terceiro, abrir a chave do meio. Senhor, por que dessa sequência, né? Quando a gente chegar aqui, eu vou mostrar o porquê dessa sequência para vocês, certo? E aí varia de acordo com o tipo de estrutura. Pode falar. Isso aí é para evitar o arco elétrico, né? Exatamente, você já está adiantando aí. Mas basicamente aqui, ó, por que tem essa sequência definida? Se a gente for pensar na lógica, né, a rede ela equilibrada, ela está com a carga distribuída nas três fases, certo? Sistema trifásico, a carga está distribuída nas três fases. Quando eu abro a primeira chave, o que eu faço? Eu acabo desbalanceando as outras fases. Então, por exemplo, ó, aqui recomendo abrir a chave que está mais próxima da do meio. Por quê? Porque ela está afastada da estrutura, né? Então, o risco do arco elétrico, como você bem falou aí, ele é minimizado, tranquilo? Então, primeiro eu abro essa aqui, ó.
Só que o risco maior é quando eu abro qual? A segunda chave. Por quê? Porque a corrente elétrica que estava circulando nessa fase aqui, ó, quando eu abro ela, ela vai passar a circular no quê? Nessas outras duas fases. Ela divide proporcionalmente nessas outras duas fases. Então, por isso que o risco maior é o risco de abertura da segunda chave, porque é a que tem maior probabilidade de gerar o arco elétrico, certo? Então, por isso que eu escolho a segunda chave, sempre a que está mais longe da estrutura e a que está longe da outra chave, certo? Então, essa é a Por que ideia. não abriria a 2 primeiro, então? Oi? Por que não abriria a 2, então, já que o arco seria Se maior? abrir a 2, a 1 e a 3 está muito próxima da outra. E aumenta Exatamente. mais ainda o perigo. Exatamente, é justamente isso. Então, se Ah, eu abro entendi. essa aqui primeiro, o risco de fechar um arco entre essas duas aqui é maior. Por quê? Porque elas estão próximas uma da outra, certo? Então, a sequência de abertura aí, ela é definida baseado no risco de gerar o arco, certo? Na intenção de minimizar esse risco, entendeu? E aí, eu abri a primeira, abri a segunda. Depois que eu abro a segunda aqui, ó, já não tem o quê? Não tem diferença de potencial entre as fases. Então, a última é a que tem mais segurança, porque já não tem mais corrente circulando, já não tem diferença de potencial mais. Então, ela é a mais segura aí para abrir, entendeu? Então, a primeira tem um risco intermediário, a segunda tem um risco alto de ser aberta, e a terceira tem um risco mínimo, porque não tem mais corrente circulando, né? Então, vocês podem perceber, quando tira uma fase, o circuito continua funcionando, porque ainda tem diferença de potencial entre as duas fases, né, que estão no circuito. Quando a gente às vezes fala que está faltando fase na rede, né, é justamente nesse sentido. Quando cai uma fase, o circuito continua funcionando, mas em meia fase, que eles chamam, né? E aí, quando você tira a segunda fase, já não tem mais diferente potencial. Aí a terceira fase aqui, ó, ela é mais segura, né? Tem um risco menor, né? Não é que tem um risco menor aí de gerar um arco. Tranquilo? Então, essa é a sequência. Varia de acordo com o tipo de estrutura. A meio beco segue, aqui na concessionária local, segue a mesma sequência da normal. Só que se a gente for pensar pela lógica, né? A primeira tá certo, né? A que tá mais próximo da do meio, mas a segunda aqui, ó, ela tem um risco, por quê? Porque é a que tem mais carga. Tem um risco de fechar com o quê? Com a estrutura, certo? Então, a própria norma, ela às vezes se contradiz. No caso, a norma local aqui, né? Local da Enel. Assim, analisando, vamos dizer assim, estrategicamente, eu seguiria a sequência de abertura da meio beco igual a da beco total. Por quê? Então, eu seguiria, por exemplo, essa sequência. Eu abriria primeiro, primeiro a chave do meio, certo? Segundo, eu abriria a que está longe da estrutura, né? E terceiro, eu abriria a que está perto da estrutura. Então, assim, eu, né, particularmente, se eu fosse eletricista, para me resguardar enquanto, né, enquanto com relação à segurança, eu seguiria a mesma sequência, né? Então, às vezes, essas normas aqui, ó, elas vão mudando, né, ao decorrer do tempo. Então, essa aqui, por exemplo, sofreu uma atualização em 31 de março desse ano, né? Mas dependendo, essa sequência aqui, ela pode ser alterada de acordo com, sei lá, os índices de acidente, né? Se por acaso essa sequência aqui, ela tiver tendo a geração de arco, né, na abertura aqui da segunda, eles acabam adaptando aqui essa sequência da beco total para meio beco, né? Isso é uma probabilidade. Tranquilo? Que na beco total, ó, se a gente for ver a sequência da beco total, por que essa estrutura é beco total? Porque todas as chaves estão posicionadas no quê? No mesmo lado da cruzeta, né? E o poste aqui, ele tá o quê? Tá posicionado bem na extremidade da cruzeta também, certo? Aqui a meio beco e a beco total. A diferença delas é o quê? É que a meio beco, uma das chaves ainda fica no lado do outro lado do poste, né? E outras duas ficam no lado do outro lado. Então, tem essa diferença entre os tipos de estrutura. Na beco total, a sequência de abertura é qual? Abrir a chave do meio, né? Quando eu abro a do meio aqui, eu faço o quê? Desequilibro a rede, então vai sobrecarregar as outras duas. Analisando, a segunda é a que tem o risco maior de acontecer o arco, eu vou abrir segunda qual? A que está afastada da estrutura. Aí não tem risco de fechar um arco aqui, ó, com a estrutura, porque você vai, lembrando que você vai estar com
escada posicionada, amarrada aqui na estrutura, né? Então, a segunda é sempre a que está longe, né? Longe da estrutura, longe de você. E a terceira é a que está mais próximo do poste, mais próximo do eletricista, porque é a que tem menor risco aí para ser aberto. Tranquilo? Então, com relação à sequência de abertura, né? Operação, tá aqui, ó. Escrever as manobras de abertura e fechamento. Basicamente é isso aqui, ó. Abertura tá aqui e fechamento, professor. Sequência de fechamento é o contrário da abertura, né? Se a gente for ler o texto aqui, ó, tem algumas situações, ó, isso aqui é sem vento. Isso aqui é coisa só daqui mesmo, né? Então pode ser que em algum outro concessionário não tenha essa consideração sem vento e com vento, né? Pode ser que lá na região Nordeste, lá o vento interfira nessa sequência de abertura também. Então, com vento aí tem essa consideração aí, ó, muda a sequência de abertura. Sem vento. Aqui tem todas as sequências possíveis, ó. Da rede compacta também tem a sequência da rede compacta aqui, certo? Fechamento. Cadê o fechamento? Deixa eu pesquisar aqui. Fechamento. Já estava lá, eu que passei para frente aí. Vai estar lá bem mais para frente. Deixa eu ir lá direto no fechamento para vocês. Professor, se Pode eu não falar. me engano, a imagem congelou. Vou parar Pelo aqui. menos para mim, que ainda está mostrando meio beco e beco ainda. Ah, tá. Vou compartilhar aqui de novo. Melhorou e parou de travar aí? Tá vendo? Agora sim, voltou. Agora sim, eu tô vendo aí. Os Ah, beleza. Então, ó, chave de abertura. Aqui, sequência de fechamento, ó. Sequência de fechamento tá lá na página página 47. Na página 47 vai mostrar a sequência de fechamento. Então, a sequência de fechamento ela é sempre o quê? O contrário da abertura, né? Então, vou comparar aqui a abertura com o fechamento, né? Vocês lembram como é que foi a abertura dessa aqui? Primeiro, a que estava mais perto do meio. Segundo, a mais longe. Onde é que tá a 3, aí depois onde é que tá o A 2. 2 sempre vai ser a 2. Isso. E a 1 é o contrário da Vai 3. inverter 1 com 3. Exatamente. Por quê? Justamente pela questão do equilíbrio, né? Então, a sequência de fechamento é sempre o contrário da sequência de abertura. Tá aqui, ó. Eu tinha aberto primeiro a do meio. Primeiro a mais perto da do meio. No caso era essa aqui, ó. Então vai ser a última que eu vou fechar. Qual que vai ser a primeira que eu vou fechar? Vai ser a última que eu abri. No caso foi a do meio. É só fazer o inverso do que fez, Só né? fazer o inverso, exatamente. Então, ó, aqui é 2, 1, 3. Vamos lá na abertura, ver quanto é que tá. Aqui, ó, a abertura tá o quê? 2, 3, 1. Entendeu? Então, ó, sequência de abertura tá aqui, sequência de fechamento tá aqui também. Sequência de fechamento sem vento. Pode fazer as considerações de vocês lá todas sem vento, viu? Porque lá não falou se estava ventando ou não, então considera aí a situação sem vento. Tranquilo? As estruturas. Ah, professor, que tipo de estrutura que é lá? Pode considerar a estrutura normal, porque lá não está definindo esse tipo de estrutura, ou está definindo, né? Vamos fazer as leituras lá mais para frente para a gente ver se está definindo o tipo de estrutura. Se não estiver definindo o tipo de estrutura, pode pegar aqui a sequência de abertura da estrutura normal, que é a mais comum que a gente tem aí no nosso dia a dia. Beleza? Vou voltar aqui. E a quarta etapa, professor, o que a gente vai precisar fazer? Descrever a parte de aterramento temporário das redes primária e secundária, certo? Senhor, onde é que eu vou achar essas informações? Aqui ao decorrer do conteúdo tem, só que eu coloquei aqui na biblioteca para vocês uma outra IT, que ela fala especificadamente de quê? De aterramento. Senhor, o que é IT? Instrução de trabalho, né? O que determina os procedimentos aí de operações nas redes. Tranquilo? Então aqui, ó, vai mostrar para a gente quais são os requisitos mínimos aí para fazer os aterramentos, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, tem esse modelo, tem esse outro segundo modelo usando a cela, né? Então, aqui, ó, tiveram várias mudanças com o decorrer do tempo, né? A última atualização da ST aqui foi dia 3 de setembro do ano passado. Então, aqui, ó, vamos lá, voltar no que está pedindo, ó. Escrever operações de aterramento temporário das redes. Senhor, por que é aterramento temporário? Justamente que você vai instalar ele justamente só para fazer o quê? A manutenção da rede. É um item de segurança, certo?
Então, aterramento temporário, você só instala com a rede o quê? Com a rede desligada, né? Se você instalar um aterramento na rede com a rede energizada, vai fechar o quê? Um curto-circuito, né? Vamos analisar aqui o circuito, ó. Então, esse aqui, ó, por exemplo, é um modelo de aterramento trifásico, né, da rede de média tensão. Esse aterramento, você instala ele só com a rede desligada. Porque se você fazer isso aqui, ó, interligar as 3 fases com a haste de aterramento e energizar a rede, o que vai acontecer? Vai fechar um curto-circuito aqui, certo? Então, a finalidade desse aterramento temporário é justamente fazer com que proteja os eletricistas que estão fazendo a intervenção aí na rede, certo? E se eu acho um outro desenho aqui, que vai falar de tensão de passo, só para mostrar para vocês a questão das etapas aqui, por exemplo, ó, que é muito importante, ó. Então, a finalidade lá de vocês instalarem o aterramento é justamente criar essa zona de trabalho aqui, ó. Porque em redes, vocês sempre precisam fazer o quê? Trabalhar entre aterramentos, né? Porque vocês trabalham com a rede desenergizada, o pessoal da linha morta, né? Então, é necessário sempre trabalhar entre aterramentos. Então, vamos analisar o que aconteceu aqui nessa situação, ó. Entre esses postes aqui, entre esse poste e esse outro aqui, o que aconteceu? Eles fizeram o desligamento da rede. Fizeram que abriram as chaves. Tá aqui, ó. Desligou, né? Fez a abertura da chave o quê? Da chave faca, né? Porque aqui eles desenergizaram a AMT. Entendeu? Então aqui, ó, desligou, impediu, né, que no caso colocou os bloqueadores, constatou, né, que no caso foi do lado de cá, para poder verificar se realmente não estava energizado. E fez o quê? Sinalizou. Colocou a plaquinha de sinalização. Pai, professor, onde é que aterrou? O aterramento ele fez próximo ao local dele de trabalho, né? Dependendo, ele pode instalar o aterramento até no próprio poste que ele for trabalhar. Por quê? Se por acaso houver uma reenergização acidental aqui, a finalidade do aterramento é justamente proteger o eletricista que está fazendo a intervenção, certo? Então, a gente tem essa diferença aqui, ó, entre zona protegida e zona de trabalho. O que é a zona protegida? Os pontos onde eu fiz o desligamento, onde eu abri a chave aqui, ó, desliguei, né? Abri a chave aqui. 1, 2, 3 e 5. Certo? São essas as etapas aí das 5 regras de ouro. E a zona de trabalho, professor? Entre os locais onde eu fiz o aterramento. Então, aterrei entre esse poste e esse poste aqui, ó. Então, aqui é um aterramento usando a cela. Interconectei as 3 fases com a cela com a haste. Então, entre os pontos onde eu fiz o aterramento, é considerada a zona de trabalho, que é a zona segura, né? Vocês podem fazer a intervenção aqui, ó, com a segurança maior. Tranquilo? Senhor, se por acaso houver uma reenergização acidental aí, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer com o aterramento? Tá aqui, ó. Tem uma figurinha mostrando isso aqui para vocês. Eu acho que tá mais para baixo aqui. Aqui não vai ter. Aqui Tem na que de mostrar manobra. além do susto, né, professor? Oi? Tem que mostrar além do susto, né, que o cara vai tomar, né? Porque vai ser um Tem um susto, susto. Pode ser que o cara morra do coração lá, né? Porque vai ser um pipoco feio. Deixa eu mostrar aqui só para vocês. Que aqui no resumo das 5 regras de ouro tem. Deixa eu ver. Nessa IT aqui não tem. Queria mostrar aqui para vocês. No outro curso aqui tem. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui. Porque no curso seguinte, né, na UC seguinte, que é manutenção de redes, depois se vocês quiserem já olhar, né, vai estar disponível para vocês a partir do dia 19/7. Mas tem um IT que é sobre as 5 regras de ouro. Essa IT, vou abrir ela aqui com vocês. Aqui vai mostrar, era essa imagem que eu queria mostrar. Professor, Então, aqui, para nós ainda não abre, porque só vai abrindo conforme o que vai chegando. Elas não ficam todas disponíveis, não. sim, essa é 319, vou colocar disponível lá para vocês também, na biblioteca do curso de... deixa eu ver... Porque como os cursos são curtinhos, acaba que fica muito em cima. Aqui, ó, vou colocar aqui no de operações para vocês. Além das de manobra e aterramento, eu vou colocar outra aqui. Inclusive, eu vou fazer isso agora. E aí... depois eu faço, senão a gente vai perder tempo aqui. Essa 319, eu vou colocar ela aqui para vocês também. Beleza? Que é mais informações ainda. E aí aqui, ó, quando a gente executa as 5 regras de ouro e sempre trabalha entre aterramento,
Se por acaso houver uma reenergização acidental, vai acontecer o quê? Fechar um curto aqui na rede, né? Então, a ideia é justamente minimizar a corrente elétrica que vai estar aqui no eletricista. Senhor, vai estar 100% isento? Não, né? Por quê? Porque vocês sabem que a corrente elétrica ela sempre escolhe o caminho de menor resistência. No caso aqui, a menor resistência é o sistema de aterramento, né? Só que o eletricista vai estar fazendo intervenção na rede, então, também. Né? Então, acaba que ele vai estar em contato, né? Vai vir uma corrente para ele aqui também, só que ela vai estar em proporção menor, certo? Então, a finalidade de você aterrar a rede como medida de proteção é justamente devido a isso. Se houver uma reenergização acidental, o sistema de aterramento está aí justamente para proteger o eletricista que está fazendo a intervenção. Beleza? Voltar aqui para aterramento, ver o que lá está pedindo, né? Então, está pedindo aterramento da rede primária e secundária, né? Quais são as etapas de aterramento? Então, aqui vai mostrar, ó. Está mostrando cada uma das etapas, ó. Cadê? Vou mostrar aqui, ó. Voltar aqui para cima. Então, já falei para vocês, né, da questão da necessidade de instalar, de sempre trabalhar entre aterramentos, porque pode vir uma reenergização acidental do quê? Dos dois lados, certo? Então, você tem que estar protegido das duas extremidades aí da rede. Tranquilo? Que você vai estar fazendo a intervenção. Então, o que vai falar, né, da zona protegida, zona de trabalho, o que não falta é conteúdo aí para vocês lerem, certo? Falar da parte de aterramento. Aqui tem alguns conjuntos de aterramento, ó. Então, por exemplo, foi um sistema de fim de rede, no caso aqui, ó, um poste fim de rede. Quantos aterramentos são necessários? Basta um, porque está chegando o quê? Está chegando energia só do lado de cá, né? No caso aqui já fez o desligamento, já constatou, impediu e aterrou, né? Então a probabilidade de houver uma reenergização acidental é só nesse sentido. Então quando é fim de rede, basta um conjunto de aterramento da rede o quê? Da rede primária. Então quando vocês veem 3 cabos interconectados e esse símbolo aqui, ó, é sinal de aterramento da rede primária, certo? Aqui, ó. Essa é a mesma situação lá de cima. Aqui, ó. São dois, no caso, tem 1, 2, 3, 4, 5 postes. O trecho em que vai estar protegido é o trecho justamente que está entre os aterramentos. Se houver uma reenergização acidental, esses aterramentos vão proteger aí o eletricista, certo? Aqui tem outras situações também, ó. O encabeçamento final que está chegando 2 redes. Aqui um vão de rede que tem 2 redes paralelas. Tem várias situações aí. Aqui vai mostrar alguns dispositivos utilizados. E aqui tem o passo a passo, ó. No caso aqui é um sistema de aterramento usando cela, certo? O senhor pode usar esse? Pode, sem problema nenhum. E aqui está mostrando o passo a passo, ó. Então, com o auxílio de uma marreta, crave a haste de aterramento mais próximo do poste de trabalho. Então, tá aqui, ó. Essa é a haste de aterramento, né? É o local onde vai haver a equipotencialização, né? Aqui, ó, na parte de equipamentos, se vocês verem, deixa eu ver se aqui tem. Professor, só uma curiosidade. Pode falar. O que é esse negócio aí que tá no pé do poste aí, tipo assim, a 1,5 metro de altura ali? Mostrar Tem aqui para você. tem algum ponto de ancoragem ali do aterramento, alguma coisa assim? Mostrar aqui para vocês, só um instante. Você fala esse aqui. Exatamente, esse daí. Isso aqui é chamado de cela. O pessoal começou a usar isso aqui em Goiás, né? Por quê? Porque a intenção é que haja mais possibilidades da corrente elétrica circular se houver uma reenergização acidental, certo? Então ela fica posicionada aí, ó, a 1,5 metro do solo e o esquema de aterramento, deixa eu pegar um trifásico aqui que é melhor, que aquele ali é monofásico. Aqui, ó, esse aqui é melhor de vocês visualizarem. Então, no sistema trifásico, o que que acontece? Para poder fazer o aterramento da rede trifásica, você precisa fazer o quê? Interconectar as 3 fases com o neutro da BT, né? Tá vendo aqui, ó? As 3 fases conectadas com o neutro. Professor, por que que eu vou conectar com o neutro? Porque o neutro é o referencial zero que a gente tem da rede, né? O neutro da baixa tensão. Então, eu faço essa conexão, porque o neutro ele está conectado com o sistema de aterramento do quê? Da própria rede, né? Então, o neutro tem potencial zero. Então, eu conecto as 3 fases com o neutro, depois eu conecto o neutro com o sistema de cela, né? Que é basicamente uma cinta metálica, e depois eu conecto a cela na haste de aterramento, né?
Esse é o procedimento utilizado aqui em Goiás, né? É isso que eu ia Atualmente está perguntar, nesse porque nos procedimento. outros desenhos não está usando número. Aqui não tem nada disso, professor. Hã? Aqui em Brasília não tem nada disso, não. Não tem, Eu nunca vi, justamente. não. Justamente. Aqui eu estou disponibilizando essas informações que são as que eu tenho acesso aqui, certo? Mas caso vocês tenham acesso aos procedimentos internos aí de vocês, fiquem à vontade para usar também, certo? Não, eu falei assim, não é nem o procedimento interno, né? Porque assim, às vezes a gente passa, eu, por exemplo, sou meio curioso, sabe? Aham. Às vezes eu passo ali, tem alguém fazendo manutenção ali, eu fico assim, observando, sabe? Sim, sim. E eu nunca vi fazer esse aterramento desse jeito aí, não. Esse negócio de cela aí, não. Pois é, não, a Ligando cela não é Deus, comum, não. negócio aí, não. Pessoal que inventa moda. Aqui é uma rede monofásica. A rede monofásica, geralmente, às vezes nem tem neutro, né? Aí o que o pessoal faz? Conecta direto a fase na cela, a cela na haste, né? Isso aqui, geralmente, na zona rural não tem neutro. E aí eles conectam a fase diretamente na cela, a cela na haste, né? Então, esse aqui é específico aqui de Goiás, essa utilização de cela aqui. Tranquilo? Geralmente, o que é o mais convencional que vocês provavelmente devem conhecer aí, ó, é esse esquema aqui, ó, que é o mais comum, né, que é o convencional. Faz a conexão do quê? Pega as três fases e conecta direto na haste de aterramento, né? É o sistema que a gente chama aí de convencional, tá aqui o nome, ó. Esse sistema é válido aqui ainda, só que caso as empresas já tenham essa cela disponível, que é o que eles exigem, aí eles pedem pro pessoal já usar esse sistema de cela aqui, entendeu? Mas qual a diferença que faz essa cela para não usar e para usar ela? Assim? Boa, vamos fazer as observações. Aqui está comparando isso, ó, o texto aqui vai explicar isso aqui para vocês, né? Então, sem a cela, o que que acontece? Vamos analisar aqui, ó. Tem um esquemático aqui é, da resistência que tem do dispositivo aqui. Então, vamos analisar aqui o circuito, ó. RH, quem que é RH? É a resistência do ser humano, do eletricista, o que está fazendo a intervenção lá na rede, né? Então, quando ele instala o sistema de aterramento, quando ele está fazendo a intervenção na rede, ele acaba ficando o quê? Mais exposto se por acaso houver um surto, né? Vamos analisar um e outro. Esses RJs aqui, ó, são resistências de quê? Tá aqui na legenda, a resistência do jumper. No caso, é o quê? Dos jumpers de aterramento. Então, aqui, ó, são 3 jumpers, ó. Então, é um jumper que conecta uma fase à outra, outro jumper que conecta uma fase na outra, e um jumper que conecta as 3 fases na haste de aterramento. Então, o eletricista aqui, ó, ele fica em paralelo com todo o sistema de aterramento, quando ele está fazendo o quê? A manutenção, certo? O sistema de aterramento vai proteger ele? Vai. Só que ainda há uma possibilidade de quê? De vir uma corrente elétrica residual aqui para o eletricista, né? E ele tomar um choque, né? Se por acaso houver uma reenergização acidental. Tranquilo? O RT aqui é a resistência de terra. Eles têm, então, equipotencializados. Então, por isso que ele pode considerar aí, ó, que o ser humano está em paralelo com o sistema de aterramento. Entendeu? Com a cela, vamos analisar aqui com a cela. Com a cela, né? Isso no caso do eletricista estar usando a escada, né, professor? Exatamente, o eletricista usando a escada. Porque aqui, ó, ele usando a escada, ele vai estar com o quê? Com, né, contato direto com Ele vai estar potencial zero. encostado no poste ali também, né? No caso. Exatamente. Né? Usando a cela, segundo os teóricos aí, a cela ela faz com que, ó, tem até o textinho explicando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no texto para vocês, ó. Segundo eles, usando a cela, vamos analisar o circuito aqui, ó. Analisando o circuito aqui, ó, o ser humano aqui, o eletricista, ele fica em paralelo, continua em paralelo, né, com o sistema de aterramento, só que agora, ó, eles compartilham o quê? O mesmo potencial zero, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo referencial zero, que é a haste de aterramento, certo? Por quê? Porque agora a rede elétrica está equipotencializada com o quê? Com poste. O eletricista não está em contato com poste, então quer dizer que eles estão o quê? Compartilhando o mesmo sistema de aterramento, vamos dizer assim, certo? A mesma haste de aterramento. Sem a cela, são sistemas de aterramento independentes, certo? Por quê? Porque aqui, ó, o dispositivo de aterramento está conectado na haste, só que o eletricista está em contato direto com a terra, certo? Então,
segundo os teóricos aí, né, perguntar se realmente eles fizeram isso na prática, eu não sei, né, se eles energizaram a rede aí, mediram a tensão, a corrente, não sei se fizeram, Mas qual a mas menor resistência, professor? Do jumper ou do ser humano? a menor resistência, então, O circuito ele vai para a Terra pelo menor resistência, né? Então, sim, nesse esquema aqui, ó, acaba que ele fica mais protegido, por quê? Porque aqui, ó, toda a corrente aqui, a ideia é que ela escoe, por quê? Pela haste de aterramento, né? Porque aqui, no caso, o ser humano vai estar compartilhando do mesmo potencial zero aqui, né? Está compartilhando da haste de aterramento aqui também. O grande problema, é que essa haste de aterramento, geralmente, ela não tem o quê? A resistência de terra ideal, que é menor do que 10 ohms, né? O pessoal nem faz monitoramento da resistência dessa haste de aterramento aqui. Entendeu? Então, por isso que às vezes não é assim, não é um equipamento assim 100% garantia que vai conduzir aqui e escoar a corrente, entendeu? Professor, nesse caso aí, eu acho que é mais para usar também até mesmo a resistência do poste, né? Por exemplo, Exatamente. ele tá Só que até se você mais for pensar assim, na terra. exatamente. Só que se você for pensar assim, dependendo, né, do impacto que tiver a corrente, até a própria estrutura do poste vai ser o quê? Comprometida, né? Você não sabe que isso tem uma estrutura metálica, às vezes, que está exposta e tal. Então, dependendo do curto-circuito que fechar aqui, dependendo, pode até comprometer a base do poste, né? Então, assim, tem os prós e os contras, certo? Então, aqui ó, vai falar, ó, dependendo da intensidade de fluxo de corrente, bem como da resistência obtida, a queda de tensão no local de trabalho pode atingir níveis elevados, podendo provocar um acidente. Aqui na segunda configuração, ó, o que eles fazem a conclusão aqui? Ó? O homem está em paralelo apenas com o conjunto de jumper, ficando exposto, portanto, a uma pequena diferença de potencial. Né? Agora pergunta se na prática eles mediram essa pequena diferença de potencial. Eu, particularmente, acredito que não fizeram essa medição. Eu acho Certo? que quer botar sua vida nisso para testar Né? isso. O cara não é nem louco. Justamente. Mas, enfim, a gente tem aí essas medidas. Aqui na IT 319, deixa eu ver se tem aqui as imagens das hastes de aterramento. Só um instante, só mostrar aqui para vocês como que é o dispositivo. Aqui, é esse aqui. Ó. O mais comum é esse aqui, ó. Tem esses 3 ganchos, né, que são instalados lá na rede de média tensão. E esse outro gancho aqui, ó, que é instalado aonde? Na haste de aterramento. Deixa eu ver se tem uma fotinha aqui da haste de aterramento. Professor, Pode nesse falar. caso, quem é ligado primeiro? É a haste do aterramento e sobe para poder conectar nos cabos ou é ligado os cabos primeiro para depois ligar no aterramento? A sequência tá aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês a sequência. Isso aqui são as diretrizes próprias daqui, né? Do caso de Goiás. Mas vocês podem seguir ela. Vocês podem seguir. A recomendação é que vocês sigam essa sequência aqui, ó. Primeiro, conecta a haste de aterramento no solo. Segundo, conecta a haste de aterramento na cela. Terceiro, conecta a cela no neutro. Quinto, cadê o quarto, na verdade, né? Entre o terceiro e o quarto, antes de conectar na rede, você precisa fazer o quê? Usar o detector de tensão, né? Você sempre precisa comprovar que a rede está o quê? Está desligada, porque você não vai instalar um sistema de aterramento na rede com a rede energizada, né? Com a rede ligada, porque vai fechar um curto. Na cara, né? Exatamente. Então aqui, ó, antes de conectar o sistema a haste, a cela na rede, você vai fazer o quê? Constatar. Constatou, tá desligado? Aí você conecta o sistema na rede. Depois, no neutro, no caso, né? Você precisa constatar o neutro também. Ah, senhor, mas o neutro é zero, né? Ah, você não sabe? Vai que tem sei lá, um sistema de geração próprio aí que está conectado no neutro, né? Aí você precisa comprovar que não tem nenhuma corrente residual aí, né? Tem nenhuma corrente sendo injetada na rede. E aí depois você vai conectar o neutro na rede, né? Por último, você conecta o quê? A rede de média tensão, tranquilo? Então, basicamente, o sistema de aterramento da média tensão são esses aí, tranquilo? Então, aqui, ó, já tem passo a passo aí para vocês. Professor, Oi. só uma dúvida aí, em relação, igual você falou aí do neutro, na hora que faz você Desenergização. tira dos 3 aí, das 3 fases, Certo. também faz a do neutro também, ou dos outros postes, para não correr o risco
de vir alguma coisa dos outros postos para ele? Depende do jeito que está ligado o circuito, né? Então, pode ser, por exemplo, que essa MT, ela, ao mesmo tempo que você desenergiza aqui a MT, você vai desenergizar a BT. Vou mostrar outro circuito aqui que fica melhor de visualizar. Então, aqui, ó, pode ser, dependendo do tipo de circuito, que ao mesmo tempo que você desliga a MT, você vai desenergizar a BT, né? Mas, assim, não é garantido. Por quê? Você não, às vezes, não tem acesso ao projeto da rede. Pode ser que essa rede de baixa tensão aqui, ó, está conectada com a outra rede que está aqui em paralelo, né? Então, assim, que está energizada. Então, assim, é sempre necessário que vocês façam o quê? A constatação. Esse dispositivo aqui, ó, o detector de tensão, ele é essencial para a atividade de vocês, porque vocês sempre precisam comprovar que a rede realmente está desligada, porque vocês não podem trabalhar em contato direto com a rede energizada. Uma boa pergunta que o colega fez aí. Uma coisa que eu nunca reparei, e que eu até mesmo nunca vi, assim, né? Uhum. Nessa de baixa tensão. Para se desligar essa baixa tensão, no caso, tem que desligar a média, porque eu nunca vi nenhum elo fusível, nenhuma chave faca ligando só essa baixa tensão. Como que é feito, então, no caso? Porque eu já vi que ela é ligada só no transformador injetado nesses cabos aí que são feitos a baixa tensão, né? Sim, sim. Vocês olharem aqui, ó. Deixa eu ver se aqui no negócio vai ter algum mostrando isso aqui só para vocês. Para mostrar para vocês. Como é que faz para desenergizar a BT, né? Isso que você está querendo saber. Vou mostrar aqui para você. Aqui, ó, no conteúdo do curso, vai descrever esses equipamentos. Aqui vai falar da parte de manobra de chave. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui melhor para mostrar isso aí para vocês. Aqui é mais na parte de circuito. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Aqui a parte de... Aqui, ó, o equipamento de aterramento que eu queria mostrar para vocês está aí no conteúdo de vocês, ó. Aqui está mostrando o equipamento de aterramento. Tem o circuito da rede primária e o circuito da rede secundária, né? Primeiro eu vou mostrar como é que faz a desenergização, né, da rede de baixa tensão e depois eu falo aqui, ó, do circuito de aterramento da rede secundária. Para desligar a rede de baixa tensão, né? Deixa eu pegar aqui a NTC06 só para me mostrar para vocês como que é uma rede de baixa tensão. Tá aqui na parte de montagem e instalação, biblioteca, NTC06. Vocês perceberem aí, a estrutura que tem um transformador, que inclusive vocês fizeram um levantamento de material dela, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem a rede de baixa tensão nele. Na verdade é para ter, né? Então é esse aqui. Senhor, como é que faz para desenergizar a rede de baixa tensão? A rede de baixa tensão é a que está aqui na saída do transformador. Esse transformador não está mostrando aqui para a gente, ó. Mas aqui, vou mostrar aqui de um outro ângulo aqui para vocês. Ó. Imagine que aqui tem um transformador instalado, né? Um transformador geralmente fica aqui na altura da rede de baixa tensão, né? Então aqui, ó, quando eu faço a abertura da chave fusível que tem antes do transformador, eu faço o quê? Eu desenergizo aqui, ó, a rede de baixa tensão. Imaginando que tem um transformador aqui, e esse transformador, antes dele, vai ter o quê? Um conjunto com 3 chaves fusíveis, justamente para proteger, né, os circuitos o transformador em si e a rede que ele vai estar alimentando. Então, quando eu abro aqui a chave fusível, eu desligo o quê? A rede de baixa tensão, certo? Então, Tá, esse é o mas ela processo. não é toda interligada, professor, com os outros transformadores? Que, por exemplo, Sim, se qualquer pessoa justamente. se pede, por exemplo, aqui não dá, por exemplo, aí você vai instalar lá um novo transformador, certo? Sim, sim, sim. E aí, por exemplo, para poder desenergizar aquele trecho ali Não tem inteiro. só um transformador, você quer dizer, né? Não tem só um transformador injetando energia nessa baixa tensão. Como Justamente. que é feito para poder desligar ela inteira, por exemplo? Então, toda a parte de manobra de redes de vocês, ela é gerenciada pelo quê? Por um órgão, que é o COD. Então, quem vai determinar qual transformador, qual chave de transformador e qual transformador vocês vão precisar abrir para desenergizar a rede, vai ser o COD, né? Não vai ser vocês que vão determinar isso. Já vai vir especificado para vocês. Ó, vocês vão precisar abrir esse trafo, abrir essa chave faca, certo? Então, quem faz esse processo de gerenciamento de abertura e fechamento é o centro de operações da distribuição,
certo? Não é vocês, não fica a critério de vocês. Falar, eu preciso desenergizar esse trecho aqui, vou abrir esse e esse tráfego. Não, isso vem de um órgão superior, entendeu? Não, Você sim, sempre... pois é, mas o que eu falo é assim, por exemplo, eu poder desenergizar aquele trecho ali, vamos supor, vai fazer gerou um curto ali naquele pedaço, naquele trecho, vamos Tá, supor, 1 e 2 ali. deixa eu pegar Aí, aqui para esse poder aqui. desenergizar só aquele 1 e 2 ali, eu tenho que desligar, por exemplo, assim, quantos transformadores para frente, quantos para trás, para ela poder gerar o potencial zero ali. Então, vai depender de como que a rede tá construída, quais os elementos que tem na rede. Assim, não tem como eu mostrar aqui para você. Deixa eu ver se aqui na negócio tem alguma coisa relacionada a isso. Dispositivo de manobra. Provavelmente aqui vai ter algum vídeo mostrando sobre isso. Como realizar manobras. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, vai mostrar, né? Aqui é um vídeo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó. Então, aqui, por exemplo, está mostrando vários centros de distribuição, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o C2 alimenta a região envolvida que ele deve ser desligado. Então, se você dar uma olhadinha nesse vídeo aí, você vai entender como que é essa dinâmica, certo? Aqui vai detalhando cada uma das etapas, ó. A linha pontilhada indica que a tensão vai de jardim canção. Então, assim, o sistema ele é todo interconectado, tá vendo? Então, para você desenergizar determinado trecho, você tem que ver onde é que ele está conectado. Então, por exemplo, aqui é uma subestação, né? SE é subestação. Então, essa subestação tem vários centros de consumo conectados a ela, certo? Então, você precisa verificar qual que é o caminho da energia do trecho que você está querendo desconectar, certo? Que você está querendo desenergizar. Então, nesse vídeo aqui, ó, tá lá na parte de conteúdo. Vai explicar isso aí passo a passo. Entendeu? Beleza. Então, só dá uma olhadinha que tem bastante informação aí nesse conteúdo, certo? Mas basicamente é esse o motivo, né? Como tem várias redes conectadas, interconectadas, você precisa de uma, vamos dizer assim, uma visão superior, né? De alguém que está ali no comando para poder te direcionar. Você fala, não, você vai tirar esse religador automático, sei lá, você vai desligar esse disjuntor, né? Então você tem que estar em comunicação sempre com o COD para ele sempre te orientar melhor aí qual que são os procedimentos adequados. Tranquilo? Então, pessoal, com relação à situação de aprendizagem, né? Voltar aqui de forma geral, são essas as 3 etapas aí, ó, que vocês precisam, 4 etapas, na verdade, né? Que vocês precisam cumprir. Primeiro, parte de análise de risco, já mostrei lá para vocês o caminho que vocês precisam seguir. Segundo, relacionando os recursos, parte de ferramental, EPI, EPC, né, levando em consideração que vocês vão precisar executar uma manobra genérica, né, para fazer a manutenção de um transformador, certo? Terceiro, descrever as manobras de abertura e fechamento. Já mostrei aqui para vocês, né, onde é que tá, ó, parte de abertura e fechamento, tá aqui, né? Deixa eu ver se aqui no Scrum aqui vai ter alguma coisa. Desafio 3, ó. Aqui eu acredito que não vai ter essa parte de sequência de abertura e fechamento. Aqui vai mostrar o load buster, aqui vai mostrar como que é a dinâmica do sistema, aqui vai mostrar como que é feita a nomenclatura das chaves, né? Por exemplo, CF. CF é o que? Chave faca. BF, base fusível. ET, estação transformadora. RA, religador automático. Então, aqui é só diferenciando as nomenclaturas, certo? Deixa eu ver se aqui vai ter alguma coisa. Não, essa aqui não tem ordem de serviço específica para vocês, certo? É só a folhinha de resposta lá mesmo. Aqui, ó, não tem falando de sequência de abertura, né? Que só fala da utilização do DAC. Né? Então, só para a gente arrematar aí hoje, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esse dispositivo aqui, ó, que é chamado de Load Buster ou DAC, né? Então, para efetuar a manobra tanto de chave faca quanto chave fusível, a gente usa o quê? Esse dispositivo conhecido como Load Buster. Na verdade, Load Buster é a marca, né? O nome técnico dele é dispositivo de abertura com carga, também conhecido como DAC, certo? Então, aqui, ó, ele é acoplado, né, num bastão de manobra e para poder realizar a abertura, basta você acoplar ele no elo aí do fusível, né? Primeiro você tem que acoplar nesse chifrinho que tem aqui, ó, na chave. Depois você acopla ele nessa argola que tem aqui e faz o quê? A abertura, né? Explicar isso à distância é meio complicado, né? Vocês tinham que fazer isso era na prática. Mas enfim, aqui já tem o passo a passo, ó.
na IT sobre manobra de chave, vai detalhar melhor sobre o DAC. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui na instrução de trabalho, tem muita informação. Vocês pegarem aí, ó, falar sobre o DAC. Vou mostrar aqui para vocês do DAC. Os EPIs, parte de bloqueadores. Aqui o DAC, ó. Então, esse é o dispositivo, né? Que vai mostrar algumas características dele, né? A faixa de corrente que ele faz a extinção do arco elétrico, né? 900 amperes. Aqui tem a definição dele, ó. Qual que é a finalidade dele? Sempre o arco elétrico, ele é um risco, né? Que vocês estão dispostos aí expostos na atividade de vocês, né? Então, aqui está o nome do dispositivo, a finalidade dele. Como que ele, aqui o sistema de funcionamento, ela tem uma âncora, que ela é fixa para poder ficar acoplar no chifrinho das chaves. Tem uma trave de segurança, que é a que você vai acoplar no olhar das chaves para fazer a abertura. E tem o gatilho aqui, que é basicamente o interruptor, que vai fazer a extinção do arco elétrico. Tem um contador de operações, né? Porque de acordo com o número de operações, ele precisa ser substituído, né? Esse dispositivo que tem internamente aqui. Tem um número máximo de operações? Tem, se eu não me engano aqui, ó, é 300 operações. Deixa eu só confirmar isso aqui, ó. Operações. Deixa eu ver quantas operações aqui eles determinam. Se eu não me engano, é 300 operações. Deixa eu só confirmar aqui. 300 ou 250. Deixa eu ver aqui. Não, é 250. Mas aqui tem um número de operações. À medida que vocês forem lendo aí, vocês vão descobrir. Deixa eu ver se está aqui já mais fácil para a gente poder deixar definido, né? Assim, como o documento é bem extenso, acaba que muita informação acaba passando batido. Só um instante. Específico aqui no DAC. Medição de corrente, aqui o DAC. Então aqui vai falar, né, que ferramenta portátil, quais situações que é recomendado usar o DAC, né? Então se a gente tem uma demanda aqui, ó, de corrente superior a 5 A em alta tensão, até 23 kV, ou 2 A. Então em rede 34,5, certo? Então é 5 A acima, né, no caso, superior a 5 A na rede até 23 e 2 A em 34,5. Senhor, como é que eu sei a corrente da rede, né? Como é que eu, né, tenho noção da corrente da rede elétrica? É baseado na tabela de elo fusível, ó. Tabela de elo fusível. O elo fusível é o dispositivo que tem aonde? No transformador, certo? Então aqui, por exemplo, ó, o transformador trifásico de 45 kVA. O elo fusível dele aqui, ó, é de quanto? 3H, quer dizer que é um elo de 3 A. Então, um trafo de 45 kVA, por exemplo, dispensa o uso do DAC, porque a corrente especificada dele é de quanto? De 3 A, certo? Ah, senhor, e um de 75? 75 tem elo de 5. Então, 5 A já é recomendado, ó, segundo a instrução de trabalho aqui, ó, superior a 5 A já é recomendado usar o DAC, certo? Então, vai pela potência do transformador. Trafo de 112, que tem elo de 6, sempre é recomendado usar o quê? Usar o DAC, né? Então, vai de acordo com as especificações do transformador. Com relação ao número de operações aqui, não é? Deixa eu ver se vai ter essa informação aqui mais para frente. Não, aqui não tem. Mas, enfim, funcionamento dele, né? Funcionamento dele aqui, ó. Como que funciona, né? Ele tem essa mola interna aqui, ó, e tem como se fosse uma resistência, né? Então, quando você faz a abertura, o que que você faz? Você acaba conectando, né, esse circuito interno aqui com a rede, né? Então, se por acaso houver a geração de um arco elétrico aqui, ó, onde é que vai acontecer esse arco? Esse arco vai ser extinguido internamente aqui, certo? Então, basicamente, o princípio de funcionamento dele é conectar um sistema aqui, ó, como se fosse uma resistência em série com o circuito, né, que você vai estar fazendo a abertura. Então, basicamente, esse é o princípio de funcionamento dele aí, certo? E aqui tem o passo a passo de como que você faz a utilização do DAC, né? Então, vai descrever todas as etapas aqui, ó. Então, na chave fusível, você vai acoplar o gancho, né, no chifrinho que tem lá na chave. Depois, você vai acoplar a trava de segurança no terminal olhar,
depois você vai fazer a abertura. Ó. Essa parte de cima, ela fica o quê? Fica fixa. E aí essa parte de baixo é a que você vai manobrar, certo? E detalhe aqui, ó. É sempre importante que essa parte aqui, ó, que é o fundo da câmara de extinção, ela sempre fique o quê? Do lado de fora do eletricista, né? Porque se por acaso isso aqui é um dispositivo de segurança, se por acaso isso aqui falhar, isso aqui é como se fosse uma bomba, né? No rosto aí do eletricista, né? Se por acaso isso aqui extinguir, né? Se falhar, né? Aqui vai falar disso, ó. Aqui mais para frente fala disso. Qual que é a recomendação de posicionamento do duct? Deixa eu ver se tá lá mais para frente. Que não tá. Mas tinha um item que falava só do duct, mas é recomendado. Ah, tá aqui, ó. Acoplamento. Então, ó, o DAC ele sempre deve ser acoplado com o objetivo de livrar o eletricista, né? Então aqui, por exemplo, ó, nessa chave aqui, ó, nessa sequência de abertura aqui, se você vai posicionar o DAC tem que ficar posicionado sempre o quê? Do lado de fora da chave, né? O eletricista vai estar aqui, ó. Então a câmara de extinção sempre precisa ficar o quê? Pro lado de fora, certo? Aqui no caso da chave 3. No caso da chave 3, ela sempre precisa ficar posicionada pro lado de fora. Ah, professor, tem o risco de encostar na outra chave. Mas a terceira não tem problema. Por quê? Porque já não tem diferença de potencial mais, né? Então a intenção é sempre o quê? Colocar, acoplar, né, esse dispositivo sempre para o lado de fora da chave, né? Isso aqui vai estar falando aqui mais para aqui mais para cima fala disso, ó. Aqui, ó, nunca deve ser assim, né? Então se o eletricista estiver posicionado aqui, por exemplo, ó, ele não pode acoplar o DAC com a câmara de extinção virada para ele. Sempre ela precisa ficar o quê? Acoplada para o lado de fora, certo? Justamente para um procedimento de segurança, certo? Então, o DAC, pessoal, ela é muito utilizado para manobra de chave. Então, aqui vai detalhar mais sobre ele. O que não é necessário, né? Força excessiva. Tem gente que falta pouco a arrancar a cruzeta lá na hora que vai fazer a abertura da chave, né? Então, não é recomendado força excessiva justamente por causa do risco aí de danificar o dispositivo. Tranquilo? Então, aqui tem vários detalhes, né? A parte de sequência de abertura eu já comentei com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma. Parte de sequência de fechamento também já está aqui. Deixa eu ver mais alguma informação. Então, assim, só para complementar, né? Essa, de forma particular, essa unidade curricular aqui de vocês, ó, tá cobrando só basicamente isso, né? A parte de voltar aqui com vocês, ó. Primeiro, análise de riscos. Segundo, relacionar os recursos, EPI, EPC e ferramentas para fazer as manobras de chave. Terceiro, descrever as manobras de abertura e fechamento, né? Que foi basicamente o que a gente fez, né, nessa aula de hoje aí. E, por fim, falar sobre os procedimentos de aterramento. Comentamos aí brevemente também sobre eles, certo? Senhor, aterramento da secundária, o senhor não comentou. Vamos lá do aterramento da rede secundária. Tá aqui, ó, aterramento temporário, equipamento de aterramento. Então, equipamento, ó, da rede primária. Basicamente, você tem o quê? Os três jumpers, né, que conectam na haste de aterramento. Na rede secundária, você também tem o mesmo dispositivo, muito semelhante. Só que no sistema de aterramento da rede secundária, deixa eu ver se tem um vídeo aqui, ó. Então, basicamente aqui vai mostrar um vídeo. O vídeo é bem extenso, ó, 5 minutos. Vou passar aqui mais para frente, só para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui ele vai fazer o aterramento da rede secundária. Então, o aterramento da rede secundária é basicamente fazer o quê? A interconexão das três fases com o primeiro cabo, porque o primeiro cabo é o neutro. Então, quando você conecta, vou ver aqui o resultado final. Nossa, esse vídeo desse povo ficou muito ruim. Mas, enfim. Pois é, professor. Essa aqui era a minha pergunta. Através disso aí, porque como é que você faz esse aterramento aí na rede secundária aí? Tem que desligar muito mais transformador do que aquele que está próximo ali, porque tem mais transformador injetando energia na rede secundária. Pois é, mas quem que vai te passar essa informação vai ser o operador do sistema, entendeu? Não, pois eu falo assim, é porque a gente não sabe, a gente não tem nem noção, entendeu? Por exemplo,
tem que desligar 3 transformadores para esse trecho aqui do meio ficar Exatamente. desligado, entendeu? Exatamente, é mais ou menos essa lógica. Só que isso aí já vai vir determinado para você, sabe? Não vai ser você que vai precisar fazer essa escolha, falar, não, eu que tenho que analisar aqui e falar, não, eu preciso desligar tal e tal tráfego para desligar esse trecho. Não, já vai vir determinado na ordem de serviço. É porque geralmente o serviço já vem o quê? Todo planejado. Então vocês geralmente precisam executar, né? Tem que Então estar para com o vocês projeto em mão, né? tem que estar com o projeto em mão, tem que estar com todo o procedimento. Então, para executar a manobra de chave, por exemplo, você não vai fazer a abertura de chave sem a autorização do COD, né? Você fica lá aguardando o COD te autorizar a abrir a chave, né? Porque justamente por causa disso aí, ó. Porque pode ser que tem vários outros circuitos que estejam conectados aí na rede e quem faz esse controle é o centro de operações da distribuição, certo? Ah, então, ó, só para finalizar aí a aula de hoje, a parte de aterramento da baixa tensão é esse esquema aqui, ó. Você faz o quê? Interconecta as 3 fases, isso com ela desligada, claro, né? E antes de você fazer essas interconexões, você precisa fazer o quê? Verificar se realmente está energizado. Você não vai interconectar isso aqui com a rede energizada, né? Ligada. Por quê? Tá Você vai desenergizado, né, professor? tem que estar desenergizado, porque senão você vai estar fechando um curto na rede aí, né? Então, antes de instalar os sistemas de aterramento, você sempre precisa fazer o quê? Constatar a rede. Porque você não sabe, às vezes tem um sistema de geração próprio aqui, né? Tem um sistema de placa solar que às vezes está conectado aqui na rede e não desligou o disjuntor lá da rede, da casa que está instalado. Então, pode ser que ele esteja injetando tensão aqui de alimentação, certo? Então, esse aqui é o esquema de aterramento, ó. No Basta caso, fazer o quê? professor, o fotovoltaico, ele quando ela é gerada na casa do cliente, lá ela é interligada na baixa tensão para depois ela passar pelo transformador e tal, para a média? Geralmente ela é conectada aqui, ó, na baixa tensão. Ela não passa para a média, né? O sistema, assim, ela passa para a média, mas a proporção que ela passa para a média, vamos dizer assim, no contrário do transformador, né, é pequeno, né? Então ela basicamente fica conectada só na rede de baixa tensão. Sistema de geração fotovoltaica. Porque geralmente, ó, para você alimentar um ramal, por exemplo, o que que você faz? Você pega um neutro e uma fase, né? O sistema monofásico, você vem que conecta um neutro e uma fase e joga lá para o consumidor. O consumidor, se tiver um sistema, dependendo do sistema solar que ele tiver, né? Tem um sistema on-grid e o off-grid. O on-grid é o que fica conectado na rede. O off-grid é o que fica desconectado da rede, né? Então, se for um sistema on-grid, o que que ele faz? Ele fica conectado aqui na rede de baixa tensão também. Então, por isso a necessidade de vocês estarem sempre atentos aí. Se tiver geração própria por rede solar, é necessário que faça o quê? O desligamento aí das gerações próprias de forma da rede solar para poder fazer essas manutenções, certo? Lembrando que vocês vão estar com um dispositivo de segurança, vão estar com um detector de tensão individual aqui, né? Se por acaso houver qualquer reenergização, o que vocês precisam fazer? Paralisar a atividade. Vocês não podem trabalhar com a rede energizada de forma nenhuma, certo? Então, esse aqui é o No sistema caso, de até. professor, o eletricista identificou que está sendo injetada energia aí. Ele tem que avisar a central, a COD lá, para poder verificar o que é, mais ou menos. Exatamente. Então, a primeira etapa é fazer o quê? Paralisar a atividade. Falar, não, teve uma reenergização aqui acidental, descer da escada, tirar todos os equipamentos lá. Enquanto a rede não estiver desligada, você não pode trabalhar, fazer intervenção nela. Entendeu? Pois é, mas e no Ei, caso, professor, quem é que a vai respeito, atrás? a respeito, Espera aí, um de cada vez. Termina aí. Quem estava falando era o... Vitor, Fala, a Vitor. respeito aí do sistema aí solar, hoje ele já tem os inversores que ele funciona, ele tem 2 condições para ele funcionar. Certo. Ele precisa da potência mínima para ele funcionar e precisa estar conectado na rede. Certo. Então, quando acontece algum problema de dar problema lá na rede, cair um poste, alguma coisa, que a rede é desconectada, ele já desliga automaticamente. Sim, Então, sim. assim, essa É o preocupação da off-grid que pessoa chama, ter né? que desligar lá dentro da casa, não precisa, porque os Depende do inversores já têm essa sistema. tecnologia. Isso. Nem todos os sistemas têm isso. Tem o off-grid, esse que você comentou aí é o on-grid, né? Que desliga automaticamente. O off-grid, ele Certo. geralmente não desliga automático.
Aí você precisa ir lá e fazer o quê? Desligar o disjuntor do sistema que tem geração própria, né? Então, sempre precisa ficar atento. Nem todos os sistemas são desse modelo que você está comentando, certo? Mas valeu a sua consideração. Certo? Carlos aí quer perguntar? Professor, o que eu estava perguntando era o seguinte, por exemplo, o cara detectou e avisou lá no COD. E quem é que tem que procurar, e quem é que, no caso, aí tem que descobrir onde é que está sendo essa reenergização? É o próprio eletricista que está em campo? Não, é o COD. Você vai estar lá para executar o que está previsto na OS. Você sempre se orienta pelo documento que você está sendo resguardado, que no caso é a ordem de serviço, né? Então, se precisar investigar de onde é que está vindo essa fonte de energia e tal, você vai ter que entrar em contato com o COD para eles abrir uma nova chamada, enfim, né? Aí é outra burocracia, mas você tem que se atentar ao procedimento que está especificado na ordem de serviço. Entendeu? Então, se tiver uma reenergização acidental aqui, ó, você vai paralisar a atividade e vai entrar em contato com o COD e falar, ó, teve reenergização aqui, eu estou aguardando novas orientações, nova ordem de serviço para poder continuar o procedimento. Basicamente é isso, certo? Então, pessoal, basicamente a gente já falou de todas as etapas aí do desafio, certo? Agora, para vocês aí, ó, só falta o quê? Fazer a leitura desses materiais, mas já dei a indicação aí, ó, de praticamente todas as etapas que vocês precisam fazer. Deixa eu só baixar aqui a lista de presença, porque dependendo a gente... Deixa eu ver aqui, participantes. Só abrir aqui, só um instante. Como é que vai para baixar a lista de presença? Só um instante. Ah, depois eu tento. Mas diria que vocês forem entregando as atividades aí, a gente vai computando as presenças de vocês também. Tinha uma parte aqui que baixava a lista de presença. Achei, deixa eu ver aqui, achei. Baixar a lista de presença. Então, pessoal, vou estar colocando aí para vocês também, ó, essa IT que é a 319, sobre 5 regras de ouro. Eu tinha colocado ela só na próxima C. Mas como tem algumas informações aqui importantes, né, sobre os equipamentos, aqui, ó, a parte de equipamentos, vou estar disponibilizando ela aí para vocês também. Tranquilo? Então, ó, parte de EPI, EPC, fica bem detalhado aqui, ó. O que não falta é material para vocês estudarem aí no fim de semana. Então, tarefinha ir para casa, ó. Fazer toda a leitura desse material aqui, ó. Vai ter o passo a passo, explicando a situação de aprendizagem, explicando os desafios. Senhor, onde que está esse conteúdo? Vocês já estão mais do que cientes, né? Vem aqui, ó. Conteúdo do curso também tem a apostila, o livro didático, né? O livro didático aí tem bastante informação para vocês. Abrir aqui, ó. Então, o que não falta é informação. Deixa eu ver se aqui, ó, aqui tem mais imagens, mais esquemas, ó, chave fusível que eu tinha comentado. Aqui o DAC, ó, eu tinha comentado do DAC. Aqui tem, no livro texto de vocês, tem informações aí referentes ao DAC, né? Então, ó, informação não falta sobre a identificação das chaves, parte de manobra, detector de tensão, aterramento, ó, aquela imagem que eu tinha mostrado para vocês está aqui na apostila também, ó. Sempre trabalhar entre aterramentos, certo? Então, material para vocês fazerem a atividade tem o suficiente aí, tranquilo? Então, para a aula de amanhã, né, como a gente conseguiu abordar aqui, né, não de forma detalhada, né, mas a gente conseguiu comentar sobre os principais aspectos das instruções de trabalho da IT sobre manobra de chave, que é a 1412, e a IT 307, que é sobre aterramento, eu vou estar à disposição de vocês só para tirar dúvidas, certo? Então, amanhã eu vou estar nesse mesmo horário, das 7 às 8h30, aqui na sala, e na sexta-feira também, tranquilo? Então, assim, não acho que tenha necessidade de deixar gravado esse conteúdo, né? Porque já está todo à disposição aí para vocês, e os principais pontos também já comentei aqui nessa web com vocês, tranquilo? Então, pessoal, amanhã e sexta eu vou estar à disposição de vocês aí, ó, dia 14 e dia 15, para vocês tirarem dúvidas com relação à execução dessa situação de aprendizagem, do módulo da unidade curricular de montagem e instalação de redes. Tranquilo? Na verdade, é a operação, né? A montagem já finalizou. Então, a montagem está finalizando hoje e está começando, na verdade, já começou, né? A parte de operação de equipamentos. Então, ó, esses documentos que eu mostrei para vocês
vão estar todos relacionados a essa unidade curricular aqui, ó, de operação de equipamentos e dispositivos. Então, já está aqui as instruções de trabalho, já estão aqui na biblioteca. Vou colocar aqui agora a 319. E na situação de aprendizagem já está aqui também a folhinha resposta, com os 4 desafios que vocês precisam preencher: medidas preventivas, equipamentos e ferramentas, descrição aqui, ó, das manobras de abertura e fechamento e dos sistemas de aterramento. Basicamente é essa atividade, beleza? Então, assim, conteúdo tem, atividade tem para fazer, não deixa para a última hora, senão vocês não conseguem, beleza? Fiquem atentos aos prazos. Dia 20, ó, já é no quê? Na próxima quarta-feira, certo? Então, vocês têm esse fim de semana aí para poder fazer a atividade, certo? Não deixe para a última hora, senão vocês não conseguem, certo? Com relação ao que foi exposto hoje aí, alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento? Tá tudo certo. As dúvidas vão começar a aparecer quando vocês começarem a fazer, né? Professor, em relação à frequência, como tá sendo? Que lá não tem Frequência, né? um Vocês querem saber registro. presença, né? Pessoal, fiquem atentos, porque assim, não adianta vocês virem para a web e não entregarem as atividades. Vocês não vão ser aprovados só de participar das webs, certo? Então, é necessário as webs e é necessário também a realização das atividades, certo? Então, eu vi que tem muita gente que está achando que é só vir na web. Não é, certo? Só participar da web não vai aprovar vocês. Se vocês não entregarem as atividades, vocês não vão ser aprovados, certo? Então, assim, as atividades, elas são, como é que fala? Sujeitas à correção. Então, assim, vocês vão ser aprovados, vocês vão obter o certificado se vocês realizarem as atividades. Sem atividade, vocês não vão ser aprovados, certo? Vocês não vão receber certificação, só essa atento. Então, mais uma vez, a lista de presença de hoje, já fiz o download aqui, e aí a gente vai reforçar a presença de vocês com a entrega das atividades. Sem atividade, não vai ter aprovação, certo? É necessário fazer as atividades, a gente corrige, dá o feedback, e aí, né, caso precise melhorar, caso precise recuperar a nota, já vai ter a possibilidade de recuperar aí também, certo? Então, fiquem atentos. Então, quem participou... Vamos esse feedback lá, porque eu procurei lá, eu vi lá agora lá, por exemplo, na aula do professor Ronaldo, mesmo eu tô com 51% só. Cara, Então, o professor lá, ele é muito doido, cara, porque ninguém entendeu nada do que o cara falou. enfim, com relação a essas outras UCs que vocês tiveram problema, eu estou aguardando o Teófilo, que é o orientador aqui, chegar, né? Porque ele está de férias, ele provavelmente vai estar aqui dia 20 também, ele retorna. Então, dia 20, eu vou, né? Eu acho que ele que vai passar esse feedback para vocês também, certo? Porque eu vou estar entrando de férias também na próxima semana. Só que assim, com relação ao conteúdo, o andamento, eu vou acompanhar vocês, né, até o final dessa UC. Pode ficar tranquilo que eu não vou deixar vocês na mão aí. Então, por exemplo, ó, eu fico com vocês aqui até dia 15, né? Dia 15 eu vou estar à disposição para vocês tirarem dúvidas. Na próxima semana, na próxima UC, quem vai estar com vocês vai ser o Teófilo, né? Ele que vai ministrar as aulas, por exemplo, ele que vai organizar as webs da próxima UC. Então, Então ele vai levar até o final do curso também. Então. assim, eu não sei como que vai organizar o cronograma, certo? Pode ser que eu volte com vocês, porque eu volto de férias, por exemplo, dia 3. Então, dia 3 pode ser que eu volte com vocês e eu vá com vocês até o final do curso, entendeu? Então, Entendi. provavelmente o Teófilo vai ficar com vocês só na próxima unidade curricular, que é sobre manutenção. Dia 3 eu já retomo com vocês também, certo? Então, pode ficar tranquilo aí, vocês não vão ficar desassistidos, não. Eu vou ficar com vocês até o finalzinho do curso aí. Beleza? Beleza. Então, pessoal, mãos à obra aí. O que não falta é tarefa para vocês fazerem, beleza? As instruções de trabalho estão lá. As situações de aprendizagem também estão lá, né? Definidas. Então, agora é só pegar para fazer. Beleza? Material vocês têm suficiente. Certo? Certo, professor. Não, mas eu perguntei sobre a frequência mesmo, porque era normal, né, de registrar a Sim. frequência, mas tá modificando aí. Mas tá beleza, Não. eu participo. Eu participo beleza. das web aulas, vejo todas as aulas, acompanho o Sim. conteúdo, entrego as minhas provas Não, tudo beleza. certinho. Se você tá tranquilo, E sou eu falo dedicado assim, por causa né, de porque outros, sabe? meu final de Que às vezes o semana pessoal meu acha final que é de só... semana é mais tranquilo. Não, beleza. Valeu demais.
Então, pessoal. Professor, Oi, pode falar. aqui na biblioteca, aqui para mim, ele aparece que o senhor colocou só 2 apostilhas, né? Vou colocar outra agora. Ah, valeu, obrigado. Falou. Vou encerrar aqui então, pessoal. Se ninguém mais tiver dúvida, vou encerrar. Vou estar à disposição de vocês aí para tirarem dúvidas também. Beleza? Abraço para vocês. Boa noite. Obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite.